Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 25 de Shevat, do ano 5786, a contar da criação. É o dia 12 de fevereiro do ano de 2026, pelo calendário civil da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana. Nós estamos na Parashá Mishpatim, né, que significam leis. E como diz o capítulo 21, verso 1, né? E estas são as leis que porás diante deles, né? É a 18ª porção no ciclo 5786. Temos 118 versículos, né, nessa parashá, nessa porção. Vamos do capítulo 21 até o capítulo 24, verso 18. Da nossa Parashá semanal. Hoje nós vamos aí focar alguns temas, entre eles, né, temas assim, contundentes, e quando não há uma orientação rabínica, uma orientação dentro do fundamento judaico, as pessoas acabam deturpando os assuntos. Entre eles, nós vamos ver aí sobre a questão de furar, né, a orelha direita do escravo, do servo hebreu. Né, o porquê isso daí, vamos ver o que significa essa questão. E a outra, né, grande polêmica nos meios religiosos tradicionais por aí afora é a famosa expressão olho por olho, dente por dente. Então vamos compreender isso de uma forma mais clara, mais fundamentada nos nossos mestres, nos nossos sábios. Vamos procurar entender de fato o que significa realmente olho por olho, dente por dente. Será que a Torá é tão cruel assim na punição? Será que realmente, né, Hashem, o Deus Todo-Poderoso, chamado de o Pai Celestial, o Pai das Misericórdias, ele é tão rígido assim na punição? Será que para entendermos literalmente olho por olho, dente por dente? Então nós estaremos vendo aqui dentro dos comentários dos nossos mestres e principalmente do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, a questão dessa expressão aí que é tão deturpada nos meios religiosos, né? Olho por olho, dente por dente. Por isso que muitos meios religiosos falam, né, que o Antigo Testamento, né, era um Deus cruel, um Deus vingativo, e por aí afora vai. Então vamos ver realmente se procede esta observação, né, dos meios religiosos por aí, né? E eles usam isso, entre outros detalhes, né? Um detalhe que eles usam essa expressão para dizer que realmente o Antigo Testamento passou, veio um Novo Testamento, né? Veio uma nova aliança, e aí começam a viajar na maionese e acabam inventando absurdos que não têm tamanho. Então vamos ver essas questões aí para que nós possamos realmente tirar as dúvidas e possamos ter mais clareza para entendermos esta questão aí, ok? Então vamos em frente aí, né? E dessa forma aí, né, vamos avisando aí os amados, né, para curtir, compartilhar, né, divulgarmos cada vez mais o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Aqui no Facebook, sempre ao vivo e a cores, a partir das 14 horas, de terça, quinta e sábado. E pelo Facebook, nos mesmos dias, a partir das 17 horas, o vídeo é baixado no YouTube e o chat é ao vivo, ok? Para não parar dúvidas aí quanto a essa questão. Então, principalmente quando cai lá no YouTube,
né? Então vamos lá, né, para o pessoal que anda curtindo no YouTube, né, assistindo, melhor dizendo, no YouTube. Então coloque lá o seu curtir e o seu compartilhar, para que os logaritmos, né, do YouTube possam entender que realmente a nossa live é algo útil, né, para as pessoas. E assim o YouTube vai expandir ainda mais a divulgação dos nossos vídeos à tarde com a Torá. Ok? Vamos em frente? Então vamos lá, capítulo 21, verso 6, é um dos versículos mais profundos que nós temos de Mishpatim. O versículo diz: então seu senhor o levará aos juízes, falando sobre o servo hebreu, e o aproximará da porta ou do batente, e seu senhor furará sua orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre, né? Shemot, capítulo 21, verso 6. Vamos arrumar aqui um detalhe. E então, nesse sentido, vamos ver aí o que nos fala sobre esse assunto. Eved Ivri, Eved Ivri, Eved, servo, Ivri, hebreu, né? Que após 6 anos pode sair livre, né? Depois de 6 anos de trabalho, como servo, como escravo, o termo usado muito frequentemente. Então, depois de 6 anos, ele tem o direito à sua liberdade. Mas aí ele declara: eu amo meu Senhor, não quero sair livre, quero permanecer. Então, o Rashi, ele comenta, por que a orelha, né? Por que furar a orelha? Porque para mim, os filhos de Israel são servos. Foi o que aquela orelha ouviu no Monte Sinai. Vaikra, Levítico, capítulo 25, verso 55. Então, aquela orelha, ela ouviu o que Hashem disse. Então, Deus disse: porque para mim os filhos de Israel são servos, ou seja, a liberdade do Egito, para que eles tivessem a liberdade para decidirem serem servos do Deus Altíssimo. E mesmo assim, foi e adquiriu um outro senhor, e por isso a sua orelha é furada, seja furada. Ou seja, a orelha ouviu que o verdadeiro dono é Hashem, Deus. Se ele escolhe permanecer subordinado a outro homem permanentemente, há uma falha de consciência espiritual. Então, no caso específico, né, o Ivri, o hebreu, se ele decide permanecer servo, escravo de um homem, o seu irmão, então há um problema aí de falha de consciência espiritual. Então Rashi, ele explica da seguinte forma: a porta e o batente foram testemunhas no Egito quando Hashem passou sobre as casas em Pessach, né? Pessach, só abrindo um parênteses, Pessach não é Páscoa, não se traduz para Páscoa, ok? Pessach significa passar por cima, isto é Pessach, ok? Então, ali o povo judeu, o povo hebreu foi liberto da escravidão. E agora, né, alguém escolhe permanecer escravo, sendo que Hashem fez tantas maravilhas para trazer a liberdade, então ele acaba contradizendo a libertação que Hashem operou no Egito. Então, dentro dessa dimensão espiritual, né, aqui não está falando de uma punição cruel, mas na realidade está falando de um ato simbólico educativo, ou seja, a Torá está ensinando a liberdade é um valor espiritual central. A liberdade é um valor espiritual central.
Então, as bases de Deus, as bases de Hashem, está de fato, sem sombra de dúvidas, dentro da realidade, entre outros detalhes, valores, está a liberdade. Todo aquele que não aceita a liberdade, ou seja, submete-se ao senhorio de quem quer que seja, perdendo a sua liberdade, então ele tem uma falha de consciência espiritual. Ele pode até dizer que é um monoteísta, ele pode até dizer que está vivendo o monoteísmo, mas se ele é pró aqueles dentadores que gostam de escravizar as pessoas sob o seu jugo, então ele está com uma séria falha de consciência espiritual. E aí é um problema, sem sombra de dúvidas, né, desta pessoa. Então, por isso, a liberdade é um valor espiritual central. Israel saiu do Egito para ser servo de Hashem, não servo permanente de homens. Então, Hashem, vamos assim dizer, moveu céus e terras para realmente trazer a liberdade ao povo judeu. Então é inadmissível que aceite ser escravo, servo de quem quer que seja. Então, por isso, a Kabbalah e os ensinamentos racídicos também trazem, dentro dos ensinamentos do nosso Alter Rebbe, a orelha representa biná, entendimento, capacidade de internalizar. Por isso, a audição espiritual diz: Shema Israel, escuta, ó Israel. O problema não foi ignorância, porque ele ouviu, ele tem consciência que a liberdade é, de fato, algo muito importante para Deus. O problema é que ele não internalizou o que ele ouviu no Sinai. Então, quando nós não internalizamos o que nós temos aprendido com a Torá, as 7 leis de Noah, monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica, quando nós não internalizamos o que é necessário, as nossas preces diárias, o estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noah, a nossa techuvá, a nossa tzedakah, nós estamos com um problema de consciência espiritual. Ou seja, de uma forma simples e objetiva, nós estamos doentes, mentalmente falando. Por isso você vê por aí pessoas que estão com problema de consciência espiritual, doença espiritual de consciência, você vê por aí o que está acontecendo no dia a dia. Por mais que você fale verdades a estas pessoas que estão com esse problema de consciência, elas não entendem, elas não conseguem compreender. Elas dizem, por exemplo, que são totalmente contra a corrupção. Mas quando fala do seu ídolo, que é um grande corrupto, aí eles mudam a retórica, dizendo, não, mas aí a gente suporta. Então esse é um problema de consciência espiritual. Não internalizou a palavra de Deus. Não internalizou a palavra da liberdade que a Torá traz para nós. E continua sendo escravo, né, de algum tipo de senhor, principalmente dos dentadores que por aí afora tem. Então, a porta, ela significa, a porta e o batente significam transição, escolha e livre-arbítrio. O batente, ele lembra o sangue do cordeiro que foi marcado os batentes das portas e a saída da escravidão. Então, enquanto a porta ela simboliza a transição, escolha e livre-arbítrio, ou seja, eu posso tomar a decisão de fazer essa transição, sair de dentro da escravidão
para passar pela porta da transição para a liberdade. Eu posso escolher ficar dentro da escravidão ou sair pela porta para a liberdade. Eu posso escolher, por isso o livre-arbítrio, conhecido popularmente, a livre escolha. A porta simboliza isso. Enquanto que os batentes, eles simbolizam o sangue do cordeiro que foi colocado nos 2 batentes e a saída da escravidão. Dentro desse aspecto, espiritualmente falando, ele está sendo colocado diante da memória da redenção. E ele escolhe exatamente o oposto. Então, quando o escravo hebreu, ele decide permanecer escravo do seu senhor, daquele homem, ele é levado exatamente à porta, diante de um tribunal, para que ele possa visualizar tudo isso que aconteceu na saída do Egito. E ele escolhe o oposto, ele escolhe permanecer escravo. Então ele tem um sério problema mental, de consciência espiritual. Ele está doente espiritualmente falando na sua mentalidade, porque não internalizou a Torá, a palavra de Hashem. O nosso Rebbe, ele ensina de forma espetacular, e muito mais profundo também, a Torá não condena o fato dele ter sido vendido por necessidade. O problema é ele se acomodar. Então nós já vimos anteriormente que o judeu, por questões adversas, ele torna-se muito pobre, e por se tornar muito pobre, ele se subjuga a servir um homem, sendo ele seu senhor, durante 6 anos. A forma popular é escravo, tornar-se um escravo. A forma, vamos dizer assim, para amenizar e não trazer exatamente uma vergonha, então se torna servo, ok? Então, dentro da Torá, a Torá, Deus providenciou tudo isto para que é da vontade de Deus que a pessoa venha tornar-se, o judeu, venha tornar-se escravo do seu irmão judeu? Não. Mas como realmente Hashem, ele é onisciente, ele sabia muito bem que ia chegar um momento que isso aconteceria. Então, ele traz, de fato, estas leis, não porque é o desejo dele a escravidão, muito pelo contrário. Se ele libertou o povo do Egito para que seja livre e tenha livre escolha, ou livre arbítrio, como você queira, para escolher a servir a Deus ou não, ele foi colocado em liberdade para isso. Então o propósito de Hashem não é a escravidão, mas como ele já sabia do que aconteceria no futuro, então as leis de Mishpatim é para trazer exatamente dignidade humana e não humilhar o ser humano. Por isso, dentro das leis, dentro de Mishpatim, com referência, por exemplo, ao caso do escravo hebreu ou servo hebreu, o que acontecia ali? O senhor daquele servo, ele tinha que fazer exatamente tudo que ele fazia para a sua família, ele tinha que fazer para aquele servo. O mesmo modelo de cama que era para a sua família tinha que ser para o servo. O mesmo tipo de colchão, cobertas e companhia limitada. A mesma comida que a sua família se alimentava, o servo também deveria ter o mesmo tipo de comida. Ele não trabalhava no Shabat. Era proibido, entre outros detalhes, era proibido ele fazer um trabalho que fosse superior às suas próprias forças. O Senhor não podia obrigá-lo a fazer algo que estava além das suas energias, além das suas forças. E quando chegava o tempo da liberdade, ele não poderia dispensar aquele servo
com uma mão na frente e outra atrás. Ele tinha que indenizar aquele servo para que ele pudesse ter os meios para iniciar uma nova vida junto com a sua família. Então, esta é a questão. O desejo de Deus não é a escravidão, mas para evitar que o ser humano viesse sofrer vexame, vergonha, humilhação e companhia limitada, ele já antecipou trazendo mishpatim. E estas são as leis que colocará diante deles. Ok? Então, essa é a questão. Então, por isso, o nosso Rebbe fala dessa forma. A questão em si não é o pobre ter sido vendido por necessidade, mas o problema é exatamente o que a Torá condena, é ele se acomodar àquela situação. Eu gostei de ficar aqui, tá beleza, o meu Senhor trata eu igual a família dele, então eu vou ficar por aqui mesmo. O meu trabalho diário aí é de acordo com as minhas condições. Então acabou. Vou ficar numa boa aqui mesmo. Permanecendo como escravo, como servo. E aí ele é levado à porta para ele que possa procurar internalizar a mensagem da libertação do Egito. Para que ele retorne ao prisma de servir a Hashem e não o homem. Ok? Então, por isso, escolher permanecer na limitação é o que, de fato, a Torá condena. A aplicação realmente para a geração, quando uma pessoa se acostuma ao seu Egito psicológico, limitações, comodismo espiritual e por aí afora vai, essa pessoa está simbolicamente recusando a liberdade divina. Ele prefere continuar um escravo do seu Egito psicológico, ou seja, as minhas limitações, vai ficar submisso a ela, vai ficar submisso ao seu comodismo espiritual, vai ficar acomodado, né, dentro das suas mazelas do serviço social. E não quer saber de trabalhar, não quer carteira assinada. Senão vou perder o meu auxílio social. Então, esse é o problema. Essa é a condenação da Torá. O comodismo que traz a ociosidade, né? Ou, um termo bem simples e vulgar, né? Traz a vadiagem. Entendeu? A pessoa torna-se vagabunda. Entendeu? Termo bem chulo para entender o que a Torá condena. Tá bom? Então, por isso, para os Benei Noach, isso é muito forte para nós podermos realmente aprender. Se você quer moleza, vai empurrar melancia na descida. Se você quer moleza, vai enxugar gelo, vai desentortar banana, e por aí afora vai, ok? Todo ser humano nasceu para servir a Hashem, servir a Deus, e não para ser escravo de quem quer que seja ou de qualquer tipo de ideologia, por aí afora vai. Então, dentro desse aspecto, né, o ser humano não nasceu para ser escravo de vícios, de sistemas corruptos, de medo e de materialismo. E as suas ramificações. A mensagem prática para isso é: a maior escravidão é quando a pessoa se acostuma à prisão. A maior escravidão é quando a pessoa se acostuma à prisão. A prisão dos vícios, dos sistemas corruptos, a prisão do medo, a prisão do materialismo, a prisão das ideologias, a prisão dos dentadores, dos tiranos. É mais fácil. É mais fácil se render ao sistema dos vícios corruptos, do medo, do materialismo e companhia limitada. Por isso,
é muito oportuno lembrarmos no nosso dia a dia o que de fato Deus disse a Josué, capítulo 1, né? Lá no famosos versos 8 e 9. Né? Resumidamente, esforça-te e tem bom ânimo, e sou contigo, diz Hashem. Então aquele detalhe, as pessoas gostam da vadiagem e depois acontece alguma coisa e fala, cadê Deus? Ué, você abandonou a Deus? Quer o que agora? Vai atrás dos seus vícios, vai atrás dos seus medos, vai atrás do sistema corrupto, vai atrás das ideologias, do materialismo. Eles não têm poder para sustentar você. Então, por isso, a Teshuvá, né, um retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento, é, de fato, entre aspas, a grande porta da verdadeira liberdade. Por que furar a orelha e não a boca? Porque o erro não foi o que ele falou. O erro foi que ele ouviu e não absorveu. Vós sereis para mim meus servos, diz Hashem. Então, este ouvido, ele ouviu. Esta orelha ouviu. E por isso, né, a questão de furar a orelha. A orelha que ouviu, eu sou o eterno teu Deus, não foi criada para aceitar outro senhor. Então, a orelha que ouviu, eu sou o eterno teu Deus, não foi criada para aceitar outro senhor. Seja o vício, seja seu ego, seja sistemas corruptos, sejam tiranos, seja o medo, seja o materialismo, sejam as ideologias e companhia limitada. Você de fato ouviu, né? Isso se aplica a todas as gerações, porque todo ser humano foi criado para servir a Hashem. E o povo judeu é o exemplo que precisa ser para as nações, e por isso a palavra da verdade, através dos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco ou Torá, é a base para esta realidade. Então, por isso, a Torá, ela liberta. O homem, às vezes, prefere a segurança da prisão. Interessante isso. Baruatá, Donélio, Reino Médico, Almanchá, Coniab de Varô. Ou seja, a Torá é a única e verdadeira, o verdadeiro instrumento de trazer liberdade. Por quê? Porque a Torá tem exclusivamente os seus 5 livros, a palavra da verdade, que é o fundamento para tudo e para todos. Sem a Torá, sem o Pentateuco, sem os 5 primeiros livros bíblicos, o ser humano está enfadado ao fracasso, à sua autodestruição. Somente esta palavra, esta Torá, tem o poder de trazer liberdade, porque é o fundamento. Sem esse fundamento, não existe prédio, casa, ou seja, não existe vida verdadeira para ser vivida. Então, por isso, realmente, o Pentateuco, os 5 primeiros livros bíblicos, a Torá, ela é a base para tudo e para todos. Por isso, realmente, a orelha que ouviu, eu sou o eterno teu Deus, não foi criada para aceitar outro senhor na sua vida. Ok? Então, isso que se aplica dentro da realidade com referência ao furar a orelha do servo. Vamos agora para a famosa frase, né, que é muito deturpada nos meios religiosos, que é a famosa palavra que nós encontramos em Êxodo, capítulo 21, verso 24, que diz: olho por olho, dente por dente.
por falta de conhecimento no fundamento judaico, né, há muitas distorções por aí afora vai. Vamos compreender isto para que nós possamos realmente não deixar dúvidas com referência a isso aí. Então, à primeira vista, parece que realmente é uma justiça literal, olho por olho, dente por dente. Mas a Torá oral que Moshe recebeu no Monte Sinai, ele recebeu duas Torá. A Torá escrita, que é essa acessível a toda a humanidade. E a Torá oral, que foi o ensinamento que Deus fez para com Moshe, durante o período que ele ficou ali no Monte Sinai, interpretando, dando a interpretação da Torá escrita. Por isso, realmente, sem esta questão da Torá oral, nós não podemos compreender verdades, né, que estão aí. Por exemplo, olho por olho, dente por dente, que nós vamos compreender de forma melhor agora. Então, o primeiro comentário que nós temos é o comentário de Rashi, onde ele diz, não é literal. A primeira expressão que Rashi usa. Baseado no Talmud Bava Kama 83b e 84a, Rashi, ele afirma categoricamente, olho por olho significa indenização monetária e não mutilação física. Ou seja, olho por olho, dente por dente, não é mutilação física. O seu significado é indenização monetária. Vamos em frente. As provas trazidas pelos nossos sábios dizem: a Torá usa linguagem semelhante em outros contextos onde a compensação é financeira. Seria impossível aplicar literalmente com exatidão. Se a vítima já tivesse uma visão parcial, por exemplo, então a indenização teria que ser diferente. A Torá, ela é chamada de Torá Hesed, que significa a Torá da bondade e da justiça. Então, o que se paga na realidade, olho por olho, dente por dente? Então, há 5 tipos de indenizações. Primeiro é chamado de nezek, que é dano físico avaliado financeiramente. Segundo, tisar, que é sobre dor. Terceiro, ripui, que refere-se às despesas médicas. A quarta indenização, shevet, que refere-se à perda de trabalho. E a quinta indenização é boshet, que se refere à humilhação. A justiça da Torá, ela é extremamente detalhada. Por isso, dentro do Código Civil, principalmente, as questões das indenizações, elas estão baseadas na Torá. Por quê? Porque o que está escrito olho por olho e dente por dente, as legislações dos países entenderam que não se trata de mutilação física. Infelizmente, muitos meios religiosos, por falta de verdadeiros mestres que ensinam, acreditaram que era mutilação física. E por isso, muitos segmentos religiosos falam que o Deus do Antigo Testamento era um carrasco, por falta de verdadeiros mestres que ensinam corretamente. Então, por isso, o Código Civil das Nações, elas trazem muito referente à indenização com detalhes, porque a Torá, sobre esse aspecto, ela é extremamente detalhista. Vamos continuar. A Kabbalah, os ensinamentos mais profundos da Torá, a dimensão interior da Torá, ela entendeu de forma bem clara que não é uma mutilação literal. Então, ela ensina, olho simboliza visão espiritual, forma de perceber o mundo. Se alguém danifica o olho do outro, significa ele prejudicou a forma como o outro pode se expressar na criação.
Assim como existe a indenização monetária, também há a questão da indenização espiritual. Por isso que está escrito, né, que não fará com que o cego venha a cair. Então, por falta de conhecimento nesta base, as pessoas entendem que o cego é o cego físico e alguém faz tropeçar e ele cai. E não é isso. A Torá, ela é espiritual. Ela está dizendo do cego espiritual, aquele que não tem o conhecimento da verdade através de verdadeiras e autênticas lições e ensinamentos, que não está enxergando a verdade. E por isso diz, não farás o cego cair, tropeçar e cair. Ou seja, não ensinarás de forma errada as pessoas para que elas se tornem cegas espirituais e venham tropeçar e cair diante da verdade do Deus Todo-Poderoso. É isso que está ensinando. E automaticamente aquele que realmente faz tropeçar e cair a pessoa por falta da verdade, ensinando muitas vezes meias verdades e meias mentiras, e faz as pessoas tropeçarem, ele vai ter a sua prestação de contas com Deus. Não restam dúvidas, ok? Então, por isso, o olho simboliza a visão espiritual, a forma de perceber o mundo. A restituição financeira simboliza restaurar o equilíbrio energético e moral da pessoa e do mundo. É restaurar o equilíbrio energético e moral da pessoa e do mundo. Porque quando a pessoa, ela realmente deixa a cegueira, enxerga a verdade, ela estará trazendo equilíbrio para o mundo. Estará trazendo mais energia moral para o mundo. Onde nós vamos construindo um mundo mais digno, mais justo. Não existe dentro da visão judaica essa questão, eu não vou mudar o mundo e, portanto, eu não vou fazer nada. Muito pelo contrário, é aquela famosa expressão, o que eu posso fazer para ajudar a mudar o mundo? A Torá não está dizendo para você, individualmente, mudar o mundo sozinho, porque ninguém faz nada sozinho. Esta é a realidade da Torá, esta é a realidade que ensina, que Deus ensina através da sua palavra. Mas ele está dizendo, se você, no seu lugar, começa a fazer aquilo que é justo, ordeiro, ético, moral, com justiça, com espiritualidade, você já começa a mudar um ponto. E ao somar outras pessoas junto com você, já são outros pontos, são outras famílias, é comunidade, é sociedade, é cidade, é estado, é país, é mundo. É assim que vamos mudando de fato a questão do mundo. Por isso, na linguagem cabalística, né, lembrando que a verdadeira Cabalá é aquela que te leva à palavra de Deus, junto de Deus, e não essas porcarias que inventaram por aí afora. Ok? Então, por isso, na linguagem cabalística, a justiça da Torá ela é chamada de tikkun, que significa retificação, corrigir o que está errado. E dessa forma, está claro que tikkun, retificação, não se trata de vingança, mas de corrigir o que está errado. Por isso o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele ensina, dizendo, se a Torá quisesse vingança, ela diria claramente, mas ela não fala. Em hipótese nenhuma. Mas ele usa a linguagem forte para ensinar proporcionalidade absoluta. Olho por olho, proporcionalidade. Dente por dente, proporcionalidade. Aí você, por exemplo, para entender isso melhor, você faz um seguro de vida. Dentro do seguro de vida,
O que normalmente aquele que está trazendo para você o benefício do seguro de vida, ele vai fazer uma enquete contigo, uma pesquisa, perguntas, entre elas, você toma remédio de uso contínuo? Não, não uso. Sim, eu uso. Por quê? Eu sou diabético, por exemplo. Entendeu? Então aí já tem uma proporcionalidade. Um seguro 100% para a sua vida, é uma questão. Você estando já doente, a proporcionalidade será diferente. A mesma coisa fala, você é destro ou você é de esquerda? Ou esquerda, né? Então o que você é? Né? Não, eu sou destro. Então a sua mão direita, ela vai ter mais valor no seguro do que a sua mão esquerda. Se você perde um dedo da mão esquerda, o seguro em porcentagem para entendermos, o seguro é 30%. Se você perde um dedo da mão direita, que é o seu forte, então ele é valorizado em 60%, 70%, por exemplo. E assim sucessivamente. Então é isso que a Torá traz para nós. Proporcionalidade e não mutilação. A mesma coisa acontece em vários casos na vida fora aí. Há um acidente de veículo, né? E o que acontece nesse acidente? O agente causador, né, normalmente, ele é condenado pela justiça a pagar, a indenizar a vítima. De acordo com o quê? De acordo com o seu dano físico, avaliado financeiramente, ele está apto ao trabalho, ele está na sua idade produtiva, mas por causa do acidente ele vai ter que ficar 6 meses, 1 ano sem trabalhar. Então, nesse sentido, a justiça vai determinar a indenização de dano físico, certo? Que é chamado de nezek, de acordo com o tempo que ele vai ficar parado. Se o problema é dor, a pessoa ela não teve quebraduras, não teve ferimentos, etc. Mas a pancada trouxe para ela o que? Dores. Então, de acordo com aquelas dores, ela vai ter a proporcionalidade para poder fazer. E assim sucessivamente, as despesas médicas, a perda do trabalho, se caso acontecer, né? Se a pessoa, uma pessoa que ela é humilhada publicamente, ela entra com processo e pede indenização. Então a Torá, ela é extremamente detalhada sobre essa questão aí. Por isso, olho por olho significa a responsabilidade deve ser equivalente ao impacto causado. Então o Rebbe, ele explica que a Torá escrita usa linguagem impactante, mas a Torá oral, ela revela a aplicação prática refinada. Isso mostra que a Torá não é primitiva. Ela é sistema jurídico avançado e moralmente elevado em todas as gerações. Por isso, o ponto racídico para isto o Baal Shem Tov, né, ensina uma leitura interior. Olho por olho pode ser lido como: o que você vê no outro é reflexo do seu próprio olho. Se você vê falha, examine sua própria visão. Talvez o problema não está naquela pessoa, mas o problema está exatamente em você. Então, por isso, realmente, né, Baal Shem Tov já traz dentro do ensinamento racídico uma forma mais profunda, mais elevada, exatamente aquela expressão que é muito conhecida. As falhas que você vê no outro são as suas próprias falhas. Os defeitos que você vê no outro são os seus próprios defeitos. Então, por isso, nós precisamos termos a humildade. Quando nós olhamos para alguém, vemos defeitos, eles podem ser reais naquela pessoa. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer é olhar para nós mesmos, para dentro de nós mesmos, e procurarmos ver se nós temos esses defeitos, se nós temos estas falhas.
e nós nos corrigirmos, para que nós possamos melhorar realmente a nossa vida e aonde nós estamos ali. Então, por isso, a aplicação prática para as nações dentro dessa questão é: justiça não é vingança. Quando a vingança ela entra em ação, principalmente aqueles que detêm o poder jurídico, eles não estão aplicando justiça, eles estão aplicando vingança. Se eles estão aplicando vingança, eles estão totalmente fora da vontade divina. Há um problema que eles vão ter que enfrentar, porque Deus é chamado de Dayan Haemet, o juiz verdadeiro. Então, com eles, tem alguém que está muito acima deles e que vai tratar dessa questão aí sem sombra de dúvidas. Por isso, um dos salmos, né, o salmista fala, aquele que criou os olhos, porventura não está vendo? Aquele que criou as orelhas, o ouvido, o aparelho auditivo, por acaso ele não está ouvindo? É uma reflexão para que nós venhamos ter a devida humildade para olhar para nós mesmos, para dentro de nós mesmos. Por isso, as 7 leis universais exigem tribunais justos. E Mishpatim ensina como deve ser a estrutura. Ela deve ser proporcional, racional, reparadora e não pode ser cruel. Existe uma diferença de pena para quem mata e existe uma grande diferença para aquele que cometeu um furto. O furto, todo furto é aquele que é cometido sem violência ou grave ameaça. Então há uma diferença. A mesma coisa acontece com o roubo, que é feito mediante grave ameaça, né, ou mediante violência. É muito diferente do furto. O furto, normalmente a vítima não está presente. Quando tem o roubo, normalmente a vítima está presente e sofre essa grave ameaça ou essa grave agressão. Então as penas são diferentes. Então é isso que ensina Mishpatim. A estrutura ela tem que ser proporcional, racional, reparadora, não pode ser cruel. Isto é justiça. Então, por isso, né, a estrutura que nós temos aqui, de forma resumida, é olho por olho, dente por dente, não é literal. É uma compensação justa. A Torá busca equilíbrio, não violência. Espiritualmente, ela procura restaurar a harmonia. Então, a Torá não quer tirar os olhos de ninguém. Olho por olho, dente por dente, não quer tirar o dente de ninguém. A justiça na Torá não é vingança, é reparação, indenização. Ou seja, segundo os sábios falam em Bava Kama 83b a 84a, olho por olho significa compensação financeira e não punição física. Por isso, as 5 categorias de indenização que nós vimos aqui. Nezek, Tizaar, Ripui, Shevet, Boshet, ou seja, dano físico, avaliado financeiramente, dor, despesas médicas, perda de trabalho, humilhação e as suas ramificações. Então, dentro desse contexto, olho por olho não é punição física, mas ela é uma compensação, sem sombra de dúvidas, espiritual, ou financeira, melhor dizendo, aqui. Segundo a Hassidut e a Kabbalah, ela diz que a dimensão, dentro de uma dimensão espiritual, o corpo humano, ou seja, o homem, melhor dizendo, ele é composto de corpo, emoção, sustento, dignidade e energia vital. Certo? Então, tudo isso faz parte do ser humano, que é conhecido de forma simples, né? Corpo e alma.
que a forma simples de se falar, corpo e alma, que na realidade é corpo, emoção, sustento, dignidade, né, energia vital. Então a agressão pode atingir múltiplas camadas da vida da pessoa, dentro desse aspecto aqui. Por isso, as 5 indenizações correspondem à restauração dessas dimensões. Ou seja, a justiça na Torá não é vingança, ela é tikkun, restauração da ordem, certo? O Rebbe também falando dentro dessa dimensão, ele diz que a Torá valoriza infinitamente a dignidade humana. Mesmo vergonha, humilhação, ela é indenizável. Isso mostra que o ser humano não é apenas corpo, ele é a imagem divina. A justiça da Torá é completa porque considera física, econômica, psicológica, social e moral. É o ser humano que foi criado à imagem divina. Por isso, realmente, não é mutilação, mas ela é, de fato, indenização. Por isso, a justiça na Torá não é destruir o culpado, mas é restaurar o ferido. Onde há dano, a Torá exige responsabilidade completa. Por isso, né, as leis precisam ser realmente justas dentro daquilo que nós acabamos de falar, né? A justiça, ela precisa fazer com que a indenização ela alcance os níveis daquilo que aconteceu na vida da pessoa, proporcional, racional, reparadora e não cruel, ok? Ou seja, fazendo uma síntese da nossa Parashá Mishpatim até aqui, então nós temos aí, né, Mishpatim, estas são as leis, é a construção de uma sociedade divina. Depois de Itrô, né, onde teve a Parashá anterior, que foi o recebimento dos 10 mandamentos, o recebimento da Torá, né? Tivemos aí então a revelação, o fogo, os trovões, as manifestações divinas no Monte Sinai. Aí agora vem Mishpatim, que são as leis civis. E isso ensina realmente algo fundamental para as nossas vidas. A verdadeira espiritualidade se mede nas relações humanas. É no relacionamento com o próximo. É dessa forma que a verdadeira espiritualidade se manifesta. Tivemos aí a questão também dos 4 guardiões, que significa a responsabilidade proporcional. A Torá ensina que quem recebe mais benefícios assume maiores responsabilidades. Nada é realmente nosso, somos apenas guardiões. Nesse sentido, o mundo é depósito divino e ele nos incumbiu responsabilidades como guardiões realmente daquilo que está aí. Vocês são guardiões da moralidade das nações. Esta é uma mensagem muito específica para os Bnei Noach, para os não-judeus entre as nações. Vocês são guardiões da moralidade das nações. A ética, a moral, a justiça e a espiritualidade. O servo que escolheu permanecer escravo, né, a orelha furada, ele ouviu no Sinai, porque para mim são servos, diz Deus. Mishpatim, a nossa porção, ensina: a maior escravidão é acostumar-se às limitações. Espiritualmente significa liberdade é servir a Hashem. Eu tenho a liberdade de escolher servir a Deus. Olho por olho não é vingança, e traz para nós que não é mutilação física. Justiça, ela é uma justiça que não traz destruição. Então a Torá oral revela, é compensação justa. E isso traz para nós a justiça da Torá de forma proporcional, racional e restauradora. Não é crueldade, é equilíbrio, né? Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim: não adianta nada, o mal sempre vence. Há um desequilíbrio aí.
E se você acredita que o mal sempre vence, então você está acreditando num desequilíbrio universal. E Deus, o único criador de todas as coisas, ele estabeleceu equilíbrio. Por isso, uma pessoa que faz um bem, ela cobre uma multidão de maldades que se fazem por aí. Então, por isso, o bem, ele é muito mais forte e poderoso do que o mal. O mal, ele precisa de um monte de gente e pessoas, de questões para praticar a maldade. E um único gesto de bondade, de justiça, faz cair por terra esse mundo de gente por aí afora vai. E você está vendo isso paulatinamente no dia a dia, ok? Então as indenizações, que é restaurar o ser humano inteiro, né? Quando alguém fere o outro, deve reparar o dano físico, a dor, o tratamento, a perda econômica, a humilhação. Então por isso se revela, a Torá protege o corpo, sustento e dignidade do ser humano. O homem é a imagem divina. Não podemos, em hipótese nenhuma, duvidar disso. Então, o fio condutor, né, que nós temos aqui em Mishpatim, todos os temas que nós temos dentro da Parashá Mishpatim, ela nos leva para um único princípio. Esse único princípio é chamado de responsabilidade. Responsabilidade pelo que guardo, responsabilidade pela minha liberdade, responsabilidade pelo dano que causo, não fujo dele, não sou covarde. Responsabilidade pela dignidade do outro. Eu preciso fazer de tudo para que a pessoa ela não seja humilhada publicamente. Então, eu posso ter razão e aquela pessoa, por exemplo, está me agredindo, e ela está totalmente errada, mas eu posso ter razão, mas eu sou responsável pela dignidade dela, não vou humilhá-la em público. Isto é Torá, isto é Pentateuco, isto é Bíblia, isto é 5 primeiros livros da Bíblia. Responsabilidade. E a grande responsabilidade, a responsabilidade pela nossa alma. Nós não somos dono da nossa alma. Ele criou a nossa alma. E ele disse para habitar no corpo A, B e C e Companhia Limitada. Nós somos responsáveis pela nossa alma. Eu vou ter que prestar contas de tudo isso. Por isso, o ensinamento racídico, Matan Torá, entrega, outorga da Torá, foi luz do alto, de cima para baixo. Mishpatim é transformar o mundo de baixo. Ou seja, o mundo aqui embaixo é nós trazermos luz para retificar o nosso mundo, o nosso planeta. Por isso a revelação ela é espiritual. Civilização justa é espiritualidade aplicada. Se cada um fizer a sua parte, nós teremos grandes mudanças no âmbito familiar, no âmbito de vizinhos, no âmbito do trabalho, da escola, da sociedade que frequentamos, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e por aí afora vai. Por isso, a redenção começa quando a ética da Torá penetra a vida prática de cada pessoa. Isto é Torá. Isto é palavra de Deus. Isto é a vontade divina. Quando a ética da Torá penetra a vida prática no nosso dia a dia. Por isso, para as nações de forma específica, para os não-judeus, para os Benei Noach, a sétima lei, ela estabelece tribunais. E não é um detalhe técnico. Na realidade, é o alicerce de toda a sociedade moral. Faltou realmente tribunal de justiça com justiça, a sociedade entra em caos.
Por isso, né, os Bnei Noach são chamados para defender a justiça, proteger a dignidade, criar sistemas responsáveis, ser guardiões da ordem divina. Mishpatim, estas são as leis da nossa paraxá da semana, responde à pergunta: como se constrói um mundo onde Hashem possa habitar? A resposta é simples: com responsabilidade nas pequenas ações diárias. Nas suas ações diárias, por menor que seja a sua ação, de responsabilidade à luz dos olhos de Deus, à luz dos olhos da sua palavra. Por menor que seja a tua ação, ela tem uma repercussão muito grande nos mundos espirituais, que vão realmente ricochetear no nosso mundo físico de forma positiva. Por isso, sem sombra de dúvidas, o Monte Sinai revelou a luz, e Mishpatim ensina como sustentar esta luz. Ou seja, santidade não está apenas no altar, a santidade está também no tribunal justo. E você é esse tribunal justo nas suas pequenas ações que você faz com responsabilidade em justiça. Esta é, sem sombra de dúvidas, as nossas reflexões para hoje. Que você possa realmente receber de bom grado e fazer com que essa palavra surta efeitos, frutos, realmente na sua vida e no seu dia a dia, ok? Hoje nós queremos aqui dar o nosso Mazal Tov, os nossos parabéns a 2 aniversariantes, a Luciana Rodrigues de Marília e a Sara Zamoro Almeida, sobrinha da Edna, que está fazendo aniversário hoje, Então, são as 2 aniversariantes. Então, aqui fica o nosso Mazal Tov, Muitas felicidades, saúde, proteção, sucesso em tudo que vocês fizerem, prosperidade, vida longa, principalmente com responsabilidade, servindo a Hashem e a sua causa, ok? Baruch Hashem. Amanhã, o acendimento das luzes especiais de Shabbat vai acontecer às 18h28. E a partir das 20h15, diretamente da Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, estará sendo transmitida a celebração ao Shabbat. E a partir de domingo, às 8h da manhã, no circuito Maccabi, lá em São Paulo, na Avenida Nova Cantareira, estará iniciando o 10º seminário Bnei Noach, onde o Brasil, de todos os estados, Bnei Noach estarão ali presentes para o encontro com o nosso rabino, a nossa liderança, Rav Yaakov Gerenstad, e outros rabinos que atenderam ao seu convite para estar conosco ali, trazendo ensinamentos, histórias cabalísticas, histórias de Hassidut, fortalecendo a nossa emuná e o nosso bitarrão, a nossa fé e a nossa confiança. Temos aí, com a graça de Hashem, vamos procurar transmitir alguns pontos do nosso seminário, de momento de improviso, durante o dia que começa às 8 da manhã, vai até às 10 horas da noite, de forma ininterrupta. Então, por isso, estejam atentos aí nesses dias, domingo, segunda e terça-feira, para pegar aí um gostinho pelo seminário e planejar a sua vida para o ano que vem, para estar conosco no 11º seminário do ano 2027, se Mashiach não se revelar até lá. Amém, vem amém. Shalom, shalom, amados. Até a próxima.